Olá pessoal, nessa semana nós vamos tratar do assunto débito técnico e bad smells. Nessa primeira parte desse vídeo nós vamos falar especificamente a respeito de débito técnico. Débito técnico foi uma metáfora desenvolvida, definida no início da década de 90, para estabelecer uma ideia bastante simples, que vocês certamente já tiveram contato com ela de alguma maneira. Vocês podem olhar aí na figura, uma brincadeirinha mostrando que as pessoas usando a roda quadrada não queriam pensar em uma solução melhor porque elas estavam muito ocupadas trabalhando. Então, o débito técnico fala a respeito disso. Se você quer fazer alguma coisa rápido e terminar logo, você vai e faz aquilo de uma maneira talvez bastante atabalhoada, o que vai significar, no final das contas, que ao invés de andar rápido, você vai estar andando devagar. Você imagina aí nesse caso, se o pessoal estivesse colocando uma roda ao invés de uma roda circular ao invés de uma roda, entre aspas, quadrada, como está sendo colocado aí, certamente eles andariam muito mais rápido e fariam muito melhor. Em programação nós temos isso também. Nós podemos fazer um programa talvez mais bem feito e você pode pensar, poxa, mas vai demorar mais. Só que muitas vezes, se você pensa no sistema como um todo, fazer mal feito e rápido pode fazer o tempo que você vai levar para conseguir fazer e depois, eventualmente, dar as manutenções e conseguir fazer um sistema de longo prazo bem feito, vai ser muito maior. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre débito técnico. O termo technical debt pode ser traduzido como débito técnico ou talvez até melhor, dívida técnica, qualquer um dos dois a gente vai usar indiscriminadamente. Ele foi cunhado, foi definido por Ward Cunningham. Essa pessoa, curiosamente, ele é também o inventor da Wiki. Se hoje nós temos a Wikipedia no formato que ela é, extremamente valiosa e útil, nós devemos muito a esse sujeito. O termo dívida técnica, cunhado por Ward Cunningham, foi numa conferência OPSLA, em 1992. Nessa conferência ele lançou essa ideia. Vale destacar que essa conferência OPSLA talvez seja mais importante, especificamente sobre o termo orientação a objetos. Então, hoje obviamente, ela trata talvez as coisas um pouco mais amplamente do que só a orientação a objetos, mas ela foi definida justamente para divulgar pesquisa em orientação a objetos. Uma conferência extremamente importante e bem renomada. Bom, mas afinal de contas, como que ele define dívida técnica? Ou seja, dívida técnica é aquelas coisas que você precisa fazer para que as coisas fiquem bem feitas, mas você opta por não fazer no momento atual, deixando aquilo para o futuro. E, eventualmente, no futuro, caso elas não essas tarefas internas não sejam feitas, vai dificultar o desenvolvimento futuro, seja na inclusão de novas características no sistema, seja na correção de bugs, enfim. A dívida técnica é um elemento que atrapalha o desenvolvimento como um todo. Bom, se você opta por não fazer um determinado trabalho agora, na hora que você vai fazer isso no futuro, ou fazer uma manutenção no futuro, ou fazer uma evolução, você pode implicar em retrabalho. Por que você vai ter retrabalho? Porque você escolheu uma solução mais fácil no passado, ao invés de adotar uma solução mais adequada, e certamente mais adequada muitas vezes implica mais trabalhosa. Uma das coisas interessantes uma coisa importante destacar que dívida técnica ela não é
uma funcionalidade que você deixa de incluir no sistema, né? Hoje os sistemas, essas metodologias ágeis de desenvolvimento, que de certa forma a gente vai voltar a falar nisso no futuro, mas a ideia é que hoje o desenvolvimento ele ocorra incrementalmente. A gente vai construindo uma versão inicial do sistema, que talvez seja mais limitada, e vai inserindo funcionalidades no sistema no decorrer da vida dele. Quer dizer, essas funcionalidades que você deixa de incluir nas primeiras versões do sistema, isso não é considerado dívida técnica. Dívida técnica são problemas de organização interna e não funcionalidades que você não colocou agora e vai colocar depois. Até porque o sistema sempre vai estar requisitando novas funcionalidades. Uma questão interessante sobre dívida técnica é que muitas vezes pode parecer que elas aparecem no sistema por conta da incapacidade dos desenvolvedores, né, de fazerem as coisas corretas, como deveriam ser feitas, né? E as pessoas começaram a estudar esse fenômeno de dívida técnica. Um estudo de 2012, né, foi publicado em importante revista, I3E Software. Esse estudo entrevistou 35 desenvolvedores dos Estados Unidos e Canadá sobre débito técnico, dívida técnica. Interessante que em 2012, 75% desses desenvolvedores não conheciam o termo dívida técnica. Era um termo, eles eventualmente conheciam o conceito de dívida técnica, na hora que os pesquisadores falaram para eles de que se tratava a dívida técnica, eles falaram, não, isso eu sei que é isso. Né? Alguns falaram assim, você está me perguntando se eu sou familiar com esse conceito de dívida técnica? Nós vivemos com dívida técnica todos os dias, né? Você pode olhar isso no slide. Então, essa é uma coisa que, apesar da pessoa não conhecer eventualmente um termo, não significa que ela não conheça aquele conceito. E era isso que esse estudo revelou. As pessoas conheciam do conceito de dívida técnica, né? E muitos deles, né, a maior parte deles, 75%, tinham razões muito claras para deixar a dívida técnica no sistema. Ou seja, eles não deixavam dívida técnica no sistema por incompetência ou por incapacidade de reconhecer aquela dívida. Não, eles reconheciam que aquela dívida técnica existia, mas por uma série de razões, né, seja deadlines, contratos que estavam previstos de serem entregues de uma determinada maneira. Deadlines é muito importante, eu tenho que entregar amanhã. Bom, então eu vou fazer da maneira que dá para fazer, da maneira que sai mais rápido, né? Ou eventualmente oportunidades de negócio. Olha, nós precisamos fechar um negócio amanhã, nós precisamos mostrar isso aqui funcionando, temos que vender isso aqui. Nós não podemos perder essa oportunidade. Então você faz do jeito que é mais rápido e mais fácil de ser feito, né? Então, esse estudo mostrou que se não dá para ficar livre de dívida técnica, se dívida técnica é uma coisa que nós vamos ter que conviver com ela, é importante que nós saibamos também gerenciar e rastrear essa dívida técnica. Gerenciar para saber quais são os possíveis impactos que isso vai causar ao longo do tempo e rastrear para saber, bom, onde são os pontos impactados dessa dívida técnica para, eventualmente, caso ocorra algum problema ou caso eu queira consertar essa dívida técnica no futuro, eu saiba exatamente onde as coisas estão e o que eu tenho que fazer, né? Um outro estudo interessante que aconteceu em 2016, né, ele mostrou que arquivos com débito técnico, eles pegou uma série de sistemas de código aberto, separou arquivos que tinham débito técnico inserido dentro desses arquivos e constataram que esses arquivos não necessariamente eles têm mais erros do que arquivos que não têm débito técnico. Mas esses arquivos tornam o sistema mais complicado de modificar. Isso foi um achado desse estudo. Bom, se nós percebemos no estudo anterior, de 2012, que os desenvolvedores eles reconhecem débito técnico no sistema deles,
isso levou o pessoal a estabelecer o seguinte conceito. Olha, existe o chamado débito técnico, dívida técnica, autoadmitido. Ou seja, eu admito que o meu sistema tem débito técnico. Bom, e isso foi amplamente estudado, tanto que em 2019, quer dizer, um ano atrás, no ano passado, o pessoal publicou um trabalho com a revisão da literatura. Em geral, a gente publica revisão de literatura quando o assunto já foi amplamente estudado, vários trabalhos sobre aquele assunto já foram publicados. Então você revisita todos esses trabalhos para tentar organizar, né, todo o corpo de conhecimento que foi construído, né, sobre um determinado assunto. Então, em 2019 foi feito esse trabalho de revisão da literatura, né, e dentre esses trabalhos existiu um outro, né, que eles citaram, que foi publicado em 2015, que organizou, caracterizou diferentes tipos de dívida técnica, ou seja, diferentes tipos de dívida, né? Quais são essas dívidas? A dívida de design, né? Ou seja, tem um problema de design no meu sistema, eu não vou arrumar agora, mas eu sei que existe esse problema, eu deveria melhorar esse design no futuro. Esse é um tipo de dívida. Um outro tipo de dívida é o débito de defeito. Olha, tem um bug aqui, eu não estou conseguindo consertar esse bug, eu sei que está aqui e ele entra, né, numa trilha aí de bugs reconhecidos que vão ser consertados no futuro. Existe uma dívida de requisitos, né? Apesar anteriormente a gente ter dito que funcionalidades adiadas não são exatamente débito técnico, né? Algum problema em relação aos requisitos que não estão claros ou que precisam ser melhor detalhados também são considerados um tipo de débito técnico. O débito de documentação, esse sem dúvida é um débito bastante grande que as equipes de desenvolvimento têm que lidar, né, porque à medida que você evolui o sistema, a documentação tem que evoluir junto. E muitas das vezes isso não acontece, né? Ou seja, você atualiza o sistema e esquece de atualizar a documentação, ou esquece ou deliberadamente opta por não atualizar naquele momento e você gera um débito de documentação, né? O débito de teste, finalmente, é um débito onde você não produziu, por exemplo, testes suficientes para um determinado módulo. Então você reconhece que tem um débito ali, ou seja, eu preciso testar mais esse módulo, mas por enquanto isso ainda não foi feito. Dentre todos estes tipos de débito que nós acabamos de falar, a dívida de design, ela é a que nos interessa aqui para esse curso, para esse momento. Ou seja, dívida de projeto orientado a objetos, né? Nesse estudo de 2015, né, inclusive ele corresponde à maior parte dos tipos de dívida encontrados. Ele é a dívida mais prevalente, a que mais ocorre, né? E é a que nos interessa aqui porque nós estamos interessados em dívida de projeto, porque nós estamos interessados em fazer um bom projeto, um projeto orientado a objetos adequado, né? E que não tenha dívidas associadas a eles. Né? E aí eu coloquei aí para vocês alguns tipos de dívida, né, que foram encontradas nesse sistema. Então segue aí algumas dívidas do ArgoML, por exemplo. ArgoML é uma ferramenta para edição de modelos UML, né? É desenvolvida em Java, e é um sistema razoavelmente grande e complexo. Então vocês vejam aí, isso são comentários que foram extraídos do próprio código-fonte do ArgoML, né? Então, to do, né, esse todo aí, na verdade, leiam como to do, a ser feito. É uma marca, né, que o pessoal coloca no código de alguma coisa que precisa ainda ser feita. Então, to do. Esse método é muito complexo, vamos quebrá-lo em métodos menores. Olha, isso é uma dívida técnica autoadmitida.
o desenvolvedor reconhece que o método está muito grande, reconhece que aquele método precisa ser quebrado, mas ele opta por, num determinado momento, não o fazer. Né? Então, é um débito técnico encontrado lá no ArgoML. Né? Outro exemplo aqui do Argo, to do. Really should be a separate class, ou seja, tem uma classe que está muito grande e ele reconhece que dentro daquela classe muito grande existe uma possibilidade de extrair um pedaço, uma parte interna daquela classe e criar uma nova classe a partir daquele pedaço interno. Né? Bom, olhando aí do lado, nós vemos então um débito técnico no ArgoML e outro no Apache Ant. Né? Esse do ArgoML aí, ele fala, olha, isso aqui é péssimo, já sei que é péssimo mesmo antes de começar a escrever, né? Ou seja, reinicializar uma variável global em um lugar onde ninguém vai ver, simplesmente me parece algo errado. Mas está aqui. Ou seja, ele está reinicializando uma variável global, mexendo numa variável global em um lugar onde ele não deveria mexer e ele sabe que aquilo não deveria ser uma coisa adequada a ser feita. No Apache Ant, para quem não conhece, o Ant é um sistema de build, de construção, de compilação, execução de testes, etc., para Java. Hoje já existem outras concorrentes para o Ant, mas o Ant foi bastante popular até algum tempo atrás. É o equivalente do Make, do C, para construção de sistemas grandes. E aí ele coloca quick and dirty, to make nested mapped psets work, ou seja, ele faz um trickzinho ali, entre aspas, é isso mesmo, esse nome, gambiarra, para poder fazer esse mapped psets, uma estrutura de dados lá, funcionar dentro do Ant. Finalmente, aí embaixo a gente tem mais dois exemplos do Ant, provavelmente não é a melhor escolha, mas soluciona o problema aqui nos caminhos relativos do class path. Ou seja, ele sabe que não é a melhor escolha, mas é uma solução rápida de ser feito. De baixo, I can't get my head around this, ou seja, eu não consigo achar uma outra solução para ser feita no momento. Será que eu preciso de um tratamento de codificação aqui? Enfim, é um problema que ele está lá, sabe que existe uma situação, uma anomalia ali no ponto onde ele está escrevendo, mas ele simplesmente opta por deixar aquele débito ali como está. Ainda sobre a caracterização de débito técnico ou dívida técnica, nós temos um trabalho interessante aqui, que uma turma de brasileiros publicou nessa revista Information and Software Technology em 2018, uma caracterização, um estudo terciário que ele estudou várias revisões de literatura para continuar caracterizando o débito técnico, e aqui não só o débito técnico autoadmitido, mas o débito técnico de uma maneira geral. Tá? E aí ele classifica uma série de tipos de débito técnico. Se nós olharmos nessa primeira coluna à esquerda, aí nessa tabela, nós vamos ver débito de projeto, que nós já falamos, débito de código especificamente, não necessariamente só do projeto, mas questões menores em relação ao código, débitos arquiteturais, débitos de teste, que já tínhamos falado, débitos de documentação, que já tinham sido detectados, débitos de defeito, e outros débitos aqui, de infraestrutura, requisitos, pessoas, de build, de construção, que relaciona, por exemplo, ao Ant, de processo, de automação de teste, de usabilidade, de serviço, de versionamento dos sistemas, enfim, caracterizam uma série de débitos aqui. Se a gente olhar lá os três primeiros tipos de débitos são os que mais nos interessam, em particular o primeiro e depois o segundo, nós vamos ver situações onde esses itens de débitos podem ser encontrados. Então, fazendo um zoom nessa figura, e separando os três primeiros tipos de débito, de projeto, de código e de arquitetura, em especial separando ali os primeiros,
olha as situações onde os itens de débitos podem ser encontrados, né? Violações dos princípios de um bom projeto orientado a objeto. Olha que interessante, né? Então, isso liga esse conteúdo nosso de débito técnico com o conteúdo anterior, né, que nós tratamos de princípios de projeto orientado a objetos. Quando nós violamos os princípios de projeto orientado a objeto, nós estamos gerando um débito técnico, uma dívida técnica. Entenderam a relação entre débito técnico e princípios de projeto? Quando você viola os princípios, você está gerando um débito técnico de projeto, né? Alguns tipos de smells de código, bad smells em código, ou seja, mau cheiro em código. Isso vai ser o tema, exatamente o tema do nosso próximo vídeo, onde nós vamos falar de bad smells. Então, quando você insere ou deixa acontecer um bad smell no seu código, isso você está acarretando uma dívida técnica no seu sistema, né? Ou seja, o ideal é que você não deixe que esses bad smells apareçam e proliferem, né, de tal forma a controlar a dívida técnica do seu sistema, né? Um outro exemplo, classes complexas ou métodos complexos. Na verdade, classes complexas e métodos complexos, a gente vai ver que também pode ser caracterizado como um dos tipos de bad smell, né? Complexidade excessiva do design. Ou seja, o seu design ele não deve ser mais complexo do que o seu problema. Problema a ser resolvido. Obviamente, se você tem um problema complexo a ser resolvido, muito dificilmente a sua solução vai ser uma solução simples. Agora, se você tem um problema simples para ser resolvido, um design complexo, aí nós temos uma incongruência, né? Uma incompatibilidade, ou seja, se eu tenho um problema simples, a minha solução tem que ser simples, o meu design tem que ser simples, né? E aí, nesse caso, nós temos um débito técnico, você complicou desnecessariamente uma solução, tá? Duplicação de código desnecessária e complexidade desnecessária. Bom, a complexidade desnecessária está relacionada com o item anterior, e a duplicação de código desnecessária, nós vamos estudar também que duplicação de código também é um tipo de bad smells. Então, olha como é que as coisas se encaixam, né? O que nós temos aqui fecha bem o que nós estamos propondo como conteúdo. Princípios de padrões de projetos que devem ser seguidos, e se eu não seguir esses princípios, eu estou inserindo uma dívida técnica no meu sistema, né? E os bad smells, à medida que eu tenho algum bad smell inserido no meu sistema, eu também estou inserindo uma dívida técnica. E, portanto, eu deveria trabalhar no sentido de evitar esses bad smells. Então, nós já estudamos os princípios que nós devemos seguir, e no próximo vídeo nós vamos estudar bad smells. Agora vamos falar de uma ferramenta extremamente utilizada, né, por desenvolvedores para tentar manter e gerenciar a qualidade interna do código, né, que é a chamada Sonar Cube. O Sonar, né, Sonar é uma suíte de ferramentas bastante abrangente, né, e o Sonar Cube, particularmente, ele está preocupado e interessado em prover soluções para auxiliar na manutenção da qualidade interna do código, né? E é interessante que, se você pegar a documentação do Sonar Cube, você vai achar algumas definições lá que são definições bastante contextualizadas ao nosso assunto aqui e que eu trouxe aqui para vocês, né? Eles definem, na verdade, o débito técnico, da maneira como eles definem no Sonar, eles transformam o débito técnico em tempo, ou seja, é o tempo estimado para consertar todos esses problemas, né, de débito técnico relacionados, né? Os problemas de débito técnico relacionados eles chamam de issue, ou
seja, quando um trecho de código não se conforma a uma determinada regra, bom, e aí eles definem uma série de regras, uma issue é registrada no snapshot. O que é isso? O snapshot é a versão do código atual, né? Então ele passa um analisador automático no código que vai tentar detectar, que vai analisar o código de acordo com um número grande de regras, né? E se aquele código não se conforma a uma determinada regra, uma issue, né, um problema, um débito técnico, né, que ele chama exatamente de issue, né, e aí ele separa débito técnico de issue para deixar o débito técnico como sendo o tempo para consertar aquela issue, e a issue como sendo o problema propriamente dito. Tá? E aí aquela issue é registrada para aquele determinado arquivo ali. Né? Então uma issue pode estar relacionada a um arquivo fonte ou um arquivo de teste unitário. Né? E as issues podem ser de 3 tipos. Ele pode falar, olha, eu sinto que tem um bug aqui, né? Ou seja, estaticamente o analisador passa uma regra que vai ser uma regra que detecta que eventualmente você pode ter um bug. Por exemplo, se ele detecta que você não fez, está diminuindo o seu contador ali, seu contador vai ficar negativo, vai dar um fora de limites ali para o contador de um array, por exemplo. Então ele tem regras ali que eventualmente ele consegue detectar bugs. Né? Ele consegue detectar code smells, ou seja, a gente vai estudar nos próximos vídeos os code smells, e esses code smells vou mostrar que existem uma série de ferramentas, de regras, de abordagens para detecção de code smells. É um problema que foi bastante estudado pela comunidade, né, de engenharia de software, e que ainda é estudado. Né, existem ferramentas bastante interessantes para detecção de code smells automaticamente, e o SonarQube tem as suas próprias ferramentas internas, suas regras ali para detectar esses code smells. E ainda tem um outro tipo de issue, que é a issue relacionada à segurança, né, são vulnerabilidades. Então, também vulnerabilidades podem ser detectadas por meio de regras, né, e sendo possível ser detectado por meio de regras, essas vulnerabilidades de segurança, elas são anotadas, né, à medida que os analisadores encontram essas regras no sistema. Né? E eles definem code smells como sendo um problema relacionado à manutenção no código. Ou seja, deixar como está significa que, na melhor das hipóteses, os desenvolvedores de software vão ter mais dificuldade para fazer as alterações que eles precisam fazer. Né? Na pior das hipóteses, eles vão ficar tão confusos com o estado do código que vão começar até a introduzir erros ao fazer alterações. Não é bem uma definição, né, mas é um problema relacionado à manutenção. Então, os code smells. É assim que o SonarQube define code smells. Né? Bom, então chegamos aqui ao final do nosso primeiro vídeo sobre débito técnico, onde nós caracterizamos débito técnico, mostramos a relevância de estudar esse tema, né, mostramos os diversos tipos de débito técnico, em especial mostramos que o débito técnico relacionado ao projeto de software está estreitamente relacionado e bem caracterizado com uma outra metáfora, a metáfora de bad smells, que é exatamente o que nós vamos falar no nosso próximo vídeo.